Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão a bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, aqui estamos para de novo nos deixar imbuir da palavra de Deus, nesse período onde a gente está acompanhando com muito carinho a leitura dos Atos dos Apóstolos, toda essa trajetória dos nossos apóstolos em anunciar o reino dos céus e Cristo ressuscitado a todos os povos. Hoje nos acompanha Atos 17, do versículo 15 a 22 e depois do capítulo 18 a 1. Atos capítulo 17, 15 a 22, 18, 1. Naqueles dias, os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dioniso, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos a beleza desse apóstolo Paulo. Nos chama muita atenção. Quando a gente acompanha os discursos de Paulo, nós vemos que Paulo compreende e entra dentro da cultura do povo para anunciar Jesus. Aqui vocês veem que ele vê um altar desconhecido, ele diz: bom, é desse Deus que eu quero falar para vocês, desse Deus desconhecido.
Atenas já era um lugar que tinha muito culto a muitos deuses, muito religioso nesse sentido, mas cultos a tudo que é deuses. Então, Paulo tem uma dificuldade muito grande em poder anunciar o Deus vivo e verdadeiro. Tanto que quando ele chega na ressurreição, eles já não querem mais ouvir Paulo. Porém, alguns realmente conseguem se imbuir do Espírito e deixar que a graça de Deus atinja eles. Mas é interessante ver como Paulo consegue ser quase que um camaleão da palavra de Deus, né? Ele consegue pegar o que é bom daquilo ali, aprender sobre aquilo, até usar poetas daqueles povos para anunciar Deus. Talvez Paulo possa ser para nós quase um guia de nós que falamos da palavra de Deus e todos aqueles que anunciam Jesus. Porque ele é capaz de falar a linguagem que aquele povo precisa escutar. Se as pessoas são mais eruditas, ele fala de um modo mais erudito. Se as pessoas são mais simples, ele usa a palavra simples. Por quê? Tudo isso para que Jesus seja conhecido. Tudo isso para que o Deus verdadeiro, o único Deus, seja amado. E como é lindo que Paulo fala aqui, ele diz, olha, esse Deus é o que deu respiração a tudo. Ele fez a raça humana, ele não está longe de cada um de nós. Hoje eu gostaria muito que a gente ficasse com esse versículo dessa leitura. É muito lindo, eu até vou repetir. Olha, ele diz assim, ó. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas, somos da raça de Deus. Nos movemos, vivemos, existimos em Deus. Somos em Deus, nossa vida é Deus, respiramos em Deus. No momento em que nós começamos a crer, no momento em que nós começamos a ser de Deus, nada mais na nossa vida fica fora de Deus, porque Deus começa a ser em tudo em nós. Deus é a nossa vida, então nele a gente se move. Vamos pedir ao Senhor essa graça de estar com Deus, de louvar o Senhor em todas as situações e deixar que esse Deus entre na nossa vida, mova o nosso modo de ser, nos ajude a viver e que o nosso respirar seja para Deus. É por isso que louve comigo, meu irmão, minha irmã, louve e agradeça por tudo aquilo que Deus é. E assim como Paulo, nós possamos transmitir aos outros tudo o que Deus é e faz em nossa vida. E que esse Deus da vida te acompanhe, te ajude em todas as situações da tua vida, para que nele possamos viver e existir. Viver nele, com ele, para ele, sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.